Boa tarde. Nós estamos em mais um capítulo da série Café com Prosa, Turismo Rural, Memórias Femininas. E nesse capítulo vai longe. Nós estamos indo para o norte do Brasil. Nós vamos lá para o Pará. Vamos conversar com Hortência. A Hortência é da Fazenda Bacuri. A Fazenda Hortência Ozaki. Ela é a mais ou menos 230 quilômetros da capital, ela fica em Augusto Correia. Hortência, primeiro agradecer a tua participação, lembrando que este é um canal que está sendo construído num ano muito atípico, né? Nós estamos no fim de 2020, um ano que o turismo rural também adotou tecnologias, construiu informação, então esse é um canal de construir, eu brinco que é que nem Cora Coralina fala, é uma colcha de retalhos. A gente une informações de todos, né, de todas nós, vamos contar a história de um Brasil rural, de um turismo rural, e você traz uma história muito rara para nós, né? Nós pouco, aliás, nós conhecemos tecnologicamente, não nos conhecemos pessoalmente, e construímos uma relação de informação, de troca de experiência. Este, se a gente pode falar que é o lado bom, eu não vou dizer que é o lado bom, mas este foi o lado que nós, pessoas humanas, aprendemos de nos relacionar. Por isso eu agradeço a tua presença, a palavra está com você, seja bem-vinda ao Café com Prosa e conte-nos tudo. Certo. Bem, primeiro quero agradecer a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, né, de falar desse legado que eu recebi. Como ela falou, Andréa falou, meu nome é Hortência Ozaki, eu sou de uma pequena família misturada, né? Meu pai era de origem japonesa, minha mãe era de origem indígena, índio e negros. Então, meus pais se conheceram no Pará, apesar do meu pai ter vindo de Manaus, né? Porque quando na época da imigração, meu avô veio para Maués. E meu pai veio para Belém, estudou, e aí ele conheceu minha mãe. E parte da minha vida também foi, nós nascemos em Belém, mas parte da minha vida foi no interior, né? Porque eu saí daqui do interior para estudar em Belém. E isso se passou assim. E todo final de semana, né, na época da minha adolescência, a gente vinha para a fazenda. E a gente não suportava vir para a fazenda no final de semana. A adolescência queria estar na cidade, apesar de a gente ter sido criado uma parte na fazenda. Mas na adolescência a gente tem que estar aquela ilusão de estar na cidade, né? Enfim, aí eu formei, fiz engenharia florestal e depois fui trabalhar na mineração. Nesse período da mineração, eu passei lá 30 anos. E depois, por uma necessidade de voltar para casa para cuidar de meu pai, eu assumi a fazenda. E aí começou uma nova jornada, né? Na realidade, assim, eu trabalhava numa empresa, numa mineração, que hoje não tinha nada do que eu tenho hoje, e ao mesmo tempo tem. Porque lá na mineração eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendi, assim, o que eu pude trazer para a minha vivência na propriedade foi assim, muito ímpar. Né? E aí eu tinha assim, meu pai falava sempre assim para mim, você vai, mas você volta. Eu só comigo, porque eu não podia falar, né, para ele, eu nunca que eu volto para esse lugar. Não tem nada nesse lugar. Como é que eu vou viver aqui? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso viver de outra forma, né? Então, assim, a gente sempre tem a ilusão de que aqui não tinha nada. Por quê? Porque, assim, ainda hoje, por exemplo, um dos menores IDHs do Brasil é no município de Augusto Correia. Tá? A economia gerada hoje ainda é de subsistência. Mas meu pai falava para mim assim, você precisa mudar isso. Eu falava só comigo, se o senhor não mudou, que é um homem intelectual, né, estudou muito mais, entende mais, como é que seria eu a mudar e quebrar paradigmas? Mas, enfim, foi quando, em 2009, eu tive realmente a necessidade de assumir a fazenda. E aí, meu pai já muito doente,
E eu dizia, ele voltei para a fazenda e eu dizia assim, bem, nós temos muita coisa para fazer, mas eu pensava assim, como eu vou fazer? Né? Porque não tem recurso o suficiente. Eu teria que ter recurso. Eu não tinha. Meu pai tinha 2 aposentadorias maravilhosas, mas eu não tinha. Né? A partir do momento que ele fosse embora, acabaria o meu, digamos assim, a forma de eu viver. Eu teria que fazer dinheiro dessa propriedade. Foi quando a gente sentou, eu e ele falava para mim assim, minha filha, nós temos como mudar a história. E por que ele falava assim? Porque ele tinha feito, ele foi um homem muito visionário, ele tinha feito de forma empírica todo um projeto de manejo florestal de uma espécie chamada bacuri, Latonia insignis. Então, todo esse processo, ele estudou mais de 40 anos essa espécie. Né? Então, aí foi que eu entendi que ele tinha feito o grande, digamos assim, o grande legado, ele já tinha feito. E o que era eu para fazer a partir daí? Né? Foi quando a gente sentou e a gente determinou que a gente precisava fazer um arranjo econômico. Ele, por ser formado já em economia, mas tinha o coração voltado para a agricultura, sabe? E a agricultura familiar. E eu tinha uma formação de engenheira, que, digamos assim, eu podia validar o projeto que ele tinha. Eu não entendia isso, sabe? E o tempo foi fazendo com que eu entendesse que, na realidade, a minha formação como engenheira florestal foi validar o projeto que ele tinha feito de forma empírica. E aí que a gente sentou e a gente decidiu de que forma, depois que ele fosse, eu poderia manter essa propriedade. E um desses viés para manter a propriedade era o turismo. Ele sempre falava do turismo, né? Só que ele falava de um turismo que não existia aqui na região, né? Eu não tinha noção de turismo. Eu dizia, pai, como é que eu vou fazer? Ele falava só para mim já assim, né? Você precisa pensar, né? Você precisa pensar. Então, e aquilo foi acontecendo. Foi quando a gente desenvolveu um produto turístico, porque ele falava assim, você tem que ter um produto. Ele pensava comigo assim, mas o que eu vou fazer? Ele falava, você precisa fazer um produto. Por quê? Porque você não vai na farmácia comprar um potencial para dor de barriga. Você vai para a farmácia e compra um remédio para dor de barriga. Só que eu não entendia, tá? E aí demorou um pouquinho eu entender, porque quando você vem de uma empresa onde você tem todo um, digamos assim, você tem um orçamento para você gastar, então tudo que você faz, você está consolidado, digamos, financeiramente. E eu, naquele momento, eu não tinha isso. Eu tinha que transformar, digamos, o que eu tinha em dinheiro. Né? Foi quando a gente desenvolveu um produto chamado Bacuri Experience. O que seria isso? Seria a pessoa chegar aqui na fazenda e entender tudo sobre a cadeia produtiva do bacurizeiro até o produto final. Então, para isso, eu precisei fazer uma pequena agroindústria. Por quê? Porque dessa fruta eu só tenho 4 meses no ano. 8 meses eu não tenho safra dessa fruta chamada bacuri. Então, eu fiz um arranjo no qual eu pudesse agregar valor em cada mês eu trabalhar para que eu pudesse rodar. E um desses pontos para rodar, mesmo sem, digamos, a safra de bacuri, era o turismo. Então, o turismo rural, ele veio me ajudar, me dando assim, não era a minha fonte principal, né? Porque a agroindústria sempre foi a minha fonte principal, mas ela podia me ajudar. Então, era o viés da divulgação, o viés da negociação dos produtos para sair da fazenda. Né? Então, foi um trabalho bem árduo, porque fomos a primeira agroindústria familiar no estado do Pará, onde teve essa visão de produzir orgânico e certificar, que antes não existia isso. Né? E o meu pai falava sempre assim, filha, você precisa se profissionalizar.
Você precisa se profissionalizar em tudo que você faz, porque senão você não vai conseguir manter isso aqui. Então, e aí eu fui fazendo de forma um tanto estratégica e às vezes até mesmo empírica, porque eu não tinha parâmetro, porque nunca tinha se feito uma agroindústria familiar artesanal da agricultura familiar, as pessoas não entendiam o que era isso, eu tive que estudar muito sobre o processo, não era a minha área, mas todas as receitas hoje da minha fábrica fui eu que desenvolvi junto com meu irmão, né? Porque quando eu bati na porta das universidades, ninguém pensava em fazer geleia de bacuri. Ainda falava assim, bacuri não é tão importante, é uma fruta que tem pouco mercado. No entanto, era uma fruta que tem um dos maiores valores de polpa, tá nessa fruta, né? Então, as pessoas sempre desanimando. Mas eu não podia desanimar, porque era o que eu tinha para manter essa propriedade, né? Porque eu sei que a partir do momento que ele fosse, eu não tinha mais o salário, mas eu tinha que manter isso aqui. E aí a questão do turismo foi muito interessante, porque assim, foram duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu levando a agroindústria para o mercado e aí entendendo que essa agroindústria para o mercado, eu tinha que ter uma história. Porque se eu não tivesse uma história para vender um produto, eu não ia conseguir. Então, foi bem interessante que foi as duas coisas em paralelo, o turismo e a agroindústria, o processo, digamos assim, industrial, artesanal, ou industrial que eu falo, mas é artesanal, levando ao mesmo tempo. E onde é sempre o viés, né, o turismo, e aí foi que eu fui entender também que eu tinha que começar a educar as pessoas, a falar disso, principalmente no Norte. As pessoas não entendiam o que seria esse turismo associado à produção. Eles não entendiam o que era isso. Eles vinham para contemplar, comer um bacuri, mas eles não vinham para entender essa essência, essa experiência e conhecer. E aí eu comecei a receber alguns turistas internacionais, onde o que eles queriam vivenciar e fazer essa experiência, eles queriam entender como uma pequena família trabalha na Amazônia de forma sustentável. E como eu comecei a participar de muitas feiras, né, e feiras internacionais, as pessoas vinham à fazenda para realmente entender e saber o que eu estava fazendo. E foi aí que a gente começou a fazer, né, comecei a me consolidar, né, com esse produto chamado Bacuri Experience e continuar com a minha agroindústria, isso tudo meio paralelo, tá, gente? Isso é meio louco, mas é muito meio que paralelo. Então, e aí foi que, agora eu acho que a pandemia, na realidade, para mim foi um marco muito importante, sabe? Porque antes eu não tinha muito tempo para esse processo do turismo. Então, eu defini no final de 2019 que eu tinha que alavancar, que eu tinha que continuar. Eu não podia voltar para trás, porque as pessoas já estavam... Eu nunca divulguei assim, a minha fazenda no sentido de receber, sabe? Mas as pessoas queriam vir, as pessoas queriam conhecer, as pessoas queriam tomar café, as pessoas queriam almoçar. Por quê? Porque a gente faz um serviço muito personalizado, um serviço onde as pessoas são tratadas, né, assim, de forma diferente. Porque elas acham assim que, principalmente eu vejo muito isso no Norte, sabe? A ideia de que quem produz não é aquela pessoa que está ali recebendo. Então, eu sempre fiz ao contrário. Quem recebe você sou eu, o dono da casa, é meu irmão que somos donos da casa, é que recebemos, é meu marido, é minha filha. Então, são essas pessoas que recebem as outras pessoas. E isso que eu comecei a observar, que as pessoas se sentiam mais seguras e felizes, né? Então, assim, eu tava no caminho certo, né? Eu não tinha certeza que eu estava no caminho certo. Depois é que as coisas realmente foram acontecendo, e ele disse, não, estamos no caminho certo. E aí o nosso serviço começou a ser divulgado apenas no boca a boca. A gente não fez página na internet, a gente não fez Facebook, não. E aí passou-se 7 anos fazendo dessa forma, foi em 2017 que a gente começou a intensificar a questão da rede,
eu fui entender um pouco mais da rede social, eu fui trabalhar essa questão da internet, né? E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam aptas dessa forma, que querer conhecer esse produto por ser diferente. Então, quando você vem à fazenda tomar o café da tarde, somos nós que produzimos os produtos, né? E como diferencial, são nossas receitas com os nossos produtos. Aí as pessoas se sentem assim, poxa, eu não imaginava que quando eles chegam, eu não sirvo uma torta de morango. Não que eu tenha nada contra o morango, mas eu não produzo morango. Então, eu produzo o quê? Bacuri, eu produzo o quê? Cupuaçu. Então, são essas as frutas que a gente usa, são esses produtos que a gente usa. Ou seja, eu valorizo as frutas da biodiversidade amazônica. Eu faço a comida com os produtos que nós temos aqui na região. Então, isso acho que foi um grande marco, e principalmente para a questão do turismo, porque quando as pessoas chegam na fazenda, elas sentem que eles falam de memória afetiva, né? Então, você sentir aquele cheirinho da lenha com o cheirinho da mandioca, cozida de uma forma mais amazônica, né? Então, é isso que a gente vende, e é isso que eu passo para as pessoas, né? Que a gente pode ser, digamos assim, humilde, mas ao mesmo tempo muito rico no que nós temos. A gente não precisa, digamos assim, mudar a forma de viver, não, a gente precisa mostrar o que nós temos, porque somos pessoas que temos assim uma riqueza cultural muito grande e precisava ser colocado. Então foi um trabalho também que a gente vem desenvolvendo, né? E com relação à questão também da pandemia, eu acho que foi muito legal quando, no início da pandemia, aquela coisa toda, e em meados de 2020, surge o turismo rural consciente, né? Esse pacto que eu acho assim, que veio me validar. Na realidade, eu estava trabalhando com o turismo rural, mas eu não tinha, digamos assim, não era validada, sabe? Porque a gente que, quando leva um projeto, onde é um projeto meio que pioneiro, a gente às vezes precisa ser validados, né? E mesmo viajando para outros lugares, que eu tive a oportunidade de viajar, eu não conseguia ser validada. E o turismo rural consciente, eu acho que ele veio para me ajudar muito nisso, sabe? De validar aquilo que eu estava desenvolvendo e que conhecer outras pessoas que estavam desenvolvendo trabalhos em outros lugares, né? Eu acho que sim, foi o desenvolvimento do nosso projeto voltado para o turismo, né? E foi quando, também nesse período, a gente fortaleceu uma rota chamada Rota Amazônia Atlântica, onde a gente passou essa transferência de tecnologia social para outros parceiros da região. Isso aí assim foi fundamental, porque eu fui validada por vocês, né, pela rede, pela rede do turismo rural consciente. Então, a partir daí eu podia abrir, né, eu podia estar assim firme para dizer para as pessoas também que nós estávamos no caminho certo, que as coisas realmente podiam acontecer dessa forma. Foi quando a gente fortaleceu a rota, a questão no período da pandemia. Eu tive um pouco mais de tempo para poder, digamos assim, me disponibilizar para contribuir com as outras pessoas, né? E aí a gente formou uma rota, que a gente chama Rota Amazônia Atlântica, onde tem um produtor de farinha, do sítio raiz, onde a gente tem um turismo de natureza, onde a gente tem o pescador artesanal, onde nós temos um hotel que também é parceiro, produtor de mel. Então, hoje, uma empresa que é de guia de turismo. Então, e a gente começou a fazer todo esse trabalho, e também a gente também está dando apoio para uma loja virtual chamada Iteporã. Então, a gente foi entender, né, e fortalecer. E aí, um grande parceiro nesse processo do turismo rural hoje também é o SEBRAE, que vem nos ajudando muito na parte de capacitação desses parceiros, para que haja esse entendimento, né? E pensando já lá na frente, por quê? Porque o mundo mudou, e o mundo é através hoje da internet, né? Através das redes sociais, e que a gente também precisa aprender, porque quando a gente está aqui,
no campo, às vezes a gente se limita, né? E a internet, na realidade, ela é infinita. Então, eu acho que é uma oportunidade para nós, produtores rurais, nos colocarmos, né? Uma oportunidade da gente fazer negócios, eu vejo dessa forma. E o turismo é uma dessas ferramentas, sabe? Eu acho que ela é assim, fundamental para o desenvolvimento hoje. Eu acho que, assim, eu não tenho dúvida que hoje é uma das alternativas para o produtor rural, da agricultura familiar, o turismo é associado à produção. Eu não tenho dúvida que isso assim, não tem volta e precisa ser só muito mais, digamos assim, lapidado, estruturado e validado até com políticas públicas, porque a gente não tem, né? E que a gente precisa. E era isso, assim, um pouquinho, né, do que eu tinha para falar sobre turismo rural. Na Ok, verdade, André? ó, joia, na verdade, eu mesmo conheci uma história que eu não tinha essa noção, né? Essa noção cronológica deste processo. Eu vejo que você está na vanguarda, mesmo estando tão longe da gente, tão longe daqueles chamados centros de produção, centros de turismo, você está sempre na vanguarda, você está trazendo inovação, relação com cursos no Japão, que a gente estava conversando antes, relações com pensar a tendência de novas unidades de conservação. É interessantíssimo. Eu acho que o turismo rural brasileiro, porque eu acho que eu esqueci de comentar no começo, que o recorte das mulheres é porque, de fato, o turismo rural brasileiro tem muito o olhar da mulher, mas neste caso você relata que tem o olhar do seu pai, um homem que tem todo um conceito de vida e que você, criada como a nova geração, teve que se adaptar, né? É interessante isso. Esse processo é muito interessante, é muito particular e é por isso que eu acho que é tão particular o teu destino, né? Queria te agradecer muito, dizer Ah, que verdade. esse vai estar no canal do YouTube, né? Café com Prosa, o canal Brasil Uhum. Rural. E pronto, e que a gente possa ter um bom ano novo, que a gente possa ter muita força, muita energia, e sem dúvida o turismo rural consciente nos uniu. Isso é positivo, isso fez com que a gente se encontrasse. E se você tivéssemos mais uma história do turismo rural brasileiro. Muito Tá bom, obrigada. então. Obrigada, André. Tudo de Cuida. bom aí. Com Deus. Boas festas. Totalmente. Tchau, tchau.